A partir de 1988, começou um ciclo de purificação na superfície da Terra. E a ativação dos espelhos dos centros planetários é um processo fundamental neste ciclo de purificação, determinante de muitos fatos que podem acontecer. Pouco antes de 1988, nós tivemos a manifestação física de Aurora, do centro intraterreno Aurora. Essa manifestação, como nós sabemos, aconteceu em terras do Uruguai. E nesta localidade, ou nesta área onde a Aurora se projetou, começou a externalização de uma série de milagres, principalmente ligados à cura. Então, a aparição de naves, seres, fatos na natureza, materialização de objetos, pedras, curadoras, isso ligado a uma fase da externalização de Aurora. O centro Herques também se externalizou. Herques, que existe numa dimensão intraterrena, projetava suas luzes no horizonte de uma região da Argentina, próxima a Córdoba. Então, esta externalização de Aurora e estas manifestações das luzes de Herques, isso dizia respeito a uma construção muito específica, interna, e que estava se projetando até o plano etérico físico do planeta. Então, estas luzes, esses seres que se manifestavam fisicamente ou que se projetavam até o plano físico, estavam fortalecendo certos fios de ligação entre a dimensão material da superfície da Terra e as dimensões internas e os níveis internos da própria vida terrestre. Então, era preciso abrir esses portais entre a dimensão da superfície da Terra e a dimensão intraterrena, a dimensão da superfície da Terra e a dimensão intraoceânica, o nível material da vida terrestre e os níveis internos da própria dimensão terrestre, porque são dimensões que existem ao mesmo tempo e que necessitam se comunicar. E toda vida extraterrestre evolutiva, toda vida supraterrestre evolutiva, os outros mundos, os outros sóis, as consciências que vêm de universos distantes para ajudar a Terra, se comunicam com a vida terrestre por intermédio destas dimensões, desses espelhos intraterrenos e intraoceânicos. Mas para que a transição da Terra fosse possível, era necessário abrir certos portais de comunicação entre esta dimensão terrestre de superfície e os outros mundos, as outras dimensões. A Aurora se manifestou como uma explosão ao pé de uma árvore que existia neste local, ao pé de um umbu, e aquela explosão abriu uma fenda até alguns metros de profundidade. Isto é simbólico de uma abertura que era feita com os mundos intraterrenos. Esta materialização de Herques, das hierarquias, das luzes de Herques, por tantos anos, e tendo 1988 como a abertura de um certo portal na vida terrestre, de um portal de comunicação mais ampla com essas dimensões e com a vida solar, veio construindo esta possibilidade de contato direto com os níveis internos e com as dimensões intraterrenas e intraoceânicas. E isto é fundamental para que comece um processo de dissolução das ilusões. Toda a vida planetária, toda a vida terrestre, ela está embasada em ilusões.
Então, nós, humanos da superfície da Terra, somos iludidos. A alma se projeta neste mundo material e ela é absorvida, ela é tomada por essas ilusões. E toda a vida terrestre, todo o desenvolvimento da nossa encarnação está baseado em ilusões. São situações, são vivências, são estados que não têm substância em si mesmos. Eles são nutridos pela própria ilusão gerada pela vivência desses estados. Então, é como se a alma ficasse aprisionada num castelo de fantasias, onde ocorre uma certa magia que mantém a consciência iludida, mantém a consciência entorpecida, crendo que aquelas situações são verdadeiras. E não são. Basta ver o medo, que é usado como instrumento para aprisionar a consciência, que se baseia em algo falso. O medo se baseia no medo da morte. Todos os medos derivam deste medo da morte. E é algo completamente ilusório, porque a morte não existe. Então, se nós estivéssemos ligados no nosso nível de realidade, se nós estivéssemos conectados, realmente identificados com o que nós somos, nós vamos começar a descobrir isto a partir do nível da alma. Então, além do nível mental, mente, emoções, pensamentos, sentimentos, sensibilidade etérica, vitalidade, sensações físicas, tudo isso pertence ao mundo da ilusão. Não quer dizer que isto não exista. Isto existe nesses níveis, mas não da maneira como nós percebemos. Nós, por estarmos iludidos, fazemos uma leitura equivocada de todas estas impressões que recebemos. Então, nós permanecemos iludidos aí. Da mente para baixo é um mundo de ilusões. Então, a nossa alma é o primeiro portal onde nós podemos começar a contatar a realidade. E se estivéssemos realmente unidos à alma, se como consciência estivéssemos funcionando como almas, nós saberíamos que a morte não existe. E entraríamos no corpo, sairíamos do corpo, estaríamos nas dimensões sutis, funcionando livremente, como almas. Em outras palavras, estaríamos aí, nesses níveis, servindo, e não absorvidos, iludidos pelas forças e pelas sensações desses níveis. Então, nesta época em que a hierarquia planetária, nesta época em que todas as forças de evolução estão atuando na Terra para implantar o novo ciclo, ou seja, estamos vivendo uma transição para o novo ciclo, o trabalho fundamental é este trabalho de dissolver a ilusão, de libertar os seres humanos desta prisão na qual eles se encontram. E somos nós mesmos que nos aprisionamos quando nutrimos as forças de ilusão. Então, a nossa alma está despertando no nível intuitivo. Este despertar da intuição é a possibilidade de nós transcendermos as ilusões. Com a mente não é possível. A mente não tem força para isso, porque a substância mental ela é usada para construir as ilusões. Então, precisa da intuição, da substância intuitiva, da luz intuitiva, para que a mente seja iluminada, o emocional seja transmutado e a ilusão física seja transmutada, dissolvida numa percepção da realidade, que será a partir de uma percepção intuitiva. Se nós buscamos a intuição, nós estamos nos abrindo para um trabalho de dissolução das ilusões.
Estamos partindo para um trabalho de libertação de todas as forças que nos aprisionam. Vocês veem que nós tomamos consciência de uma série de fatos. Tomamos consciência das hierarquias, da ativação desses centros planetários, lemos nos livros, ouvimos isso nos estudos, temos vislumbres, somos tocados em certos momentos por essa realidade interna e não encontramos força em nós mesmos para seguir essas intuições. Então, as intuições se tornam quase que quadros na parede das nossas casas, como diplomas emoldurados. Um dia tivemos uma intuição e aquilo é motivo de enaltecimento às vezes. Passamos anos a fio contando para os nossos amigos um sonho que tivemos anos atrás, mas falta nós conseguirmos materializar. E não conseguimos porque somos iludidos. Porque estas forças da ilusão são forças paralisantes. Então temos que saber disso. Nós temos que saber que existem forças da evolução que estão aí disponíveis, estimulando as nossas almas, estimulando a formação do corpo de luz, estimulando as nossas mônadas, trabalhando em toda a aura planetária. E, ao mesmo tempo, nesses níveis materiais, existe a ilusão dessa vida material, a ilusão do ego, do egoísmo, a ilusão da posse, a ilusão da luta pela vida. Existe uma série de ilusões que nós tomamos como se fosse realidade. A ilusão da morte, a ilusão do sofrimento. Então, temos que saber que existem essas forças que se opõem à evolução e que fortalecem em nós as ilusões, que fortalecem a ilusão no plano coletivo, pela opinião pública, pela estimulação da busca de felicidade nas coisas materiais. É um fortalecimento das ilusões. E hoje, estas forças da ilusão encontram no desenvolvimento tecnológico uma possibilidade de atuar no plano mental quase que planetariamente, porque antes a construção de formas de pensamento ilusórias se dava dentro de nações. Então, para impedir uma implantação do ritmo evolutivo, estas forças da ilusão fortaleciam tudo aquilo que era ancestral e procurava manter os indivíduos presos no culto e na obediência irrestrita às tradições, com a roupagem de manter o fio de realidade ou de verdade que um dia se manifestou, há milênios atrás, há séculos atrás. Criava-se uma instituição, criava-se uma religião, criava-se um governo para manter aquilo que foi próprio para aquela época. E se aquilo fosse realmente vivido, aquilo de realidade que foi transmitido, de lei espiritual, fosse realmente vivido, as formas mudariam. Então não é uma cristalização das formas, é uma evolução das formas para espelhar o desenvolvimento da consciência, a ampliação da consciência e um contato cada vez maior com níveis de realidade. Então essas forças vinham nutrindo esta ilusão da tradição setorialmente, dentro de nações, dentro de grupos consanguíneos e mantendo a separatividade. Basta um mínimo de lucidez para ver aí uma ação das forças involutivas, onde cada um era dono da verdade, único dono da verdade, como se a verdade fosse se restringir a alguma forma externa ou algum dogma ou alguma crença. A realidade está muito acima de qualquer explicação. Então, era assim que essas forças involutivas agiam. E agem ainda hoje naqueles indivíduos que têm a mente ainda não desenvolvida.
Então eram guerras entre religiões, eram guerras entre nações que se consideravam donas da verdade. E as forças involutivas aí se tornando fortalecidas em todo esse jogo. Com o desenvolvimento tecnológico, começou a surgir a possibilidade destas forças involutivas criarem formas de pensamento de âmbito mundial, porque várias nações podiam estar conectadas e recebendo a mesma informação ao mesmo tempo. Então, são formas de pensamento coletivas, de opinião pública, muito fortes, porque são planetárias. Então, essas forças involutivas se organizaram rapidamente para ter o controle de todas as informações que são transmitidas em âmbito planetário. E é isso que acontece hoje. Então, na realidade, nós não temos externamente notícia de qual é a situação planetária. Não temos, porque aí jogam forças econômicas, jogam forças políticas, jogam interesse comercial de não estragar o turismo de certas regiões e jogam as manipulações que estas forças involutivas fazem para manter o controle da ilusão. Isto não significa que não existam pessoas de boa vontade nas instituições, nas religiões, na política. Mais raro, não, porque é um âmbito muito contaminado, mas existem pessoas de boa vontade, perdidas num verdadeiro deserto. Mas as instituições, isto é uma entidade que atua no plano mental e que governa o mundo, este mundo da ilusão, não o mundo real. Governa o mundo da ilusão, onde a maioria das pessoas vive. Então, essas forças da ilusão são muito fortes. E se observarmos a saúde, vemos como essas forças jogam. É uma indústria da doença, é uma indústria da enfermidade, é uma indústria que organizadamente vai tornando os corpos físicos, etéricos, cada vez mais desvitalizados. É uma indústria que vai tornando os corpos emocionais cada vez mais descontrolados e vai tornando as mentes cada vez mais passivas aos estímulos que recebem do plano mental. Isso está incutido, instalado em todas as coisas. Existem hoje situações que as pessoas creem como necessárias e que existem de décadas para cá. Algumas décadas atrás, isso nem existia no plano material. Então, a saúde se vê, é um caminhar para a decrepitude. Se nós formos ver a educação é outro instrumento para dissolução das possibilidades da alma se manifestar. Tudo que é feito na educação, oficialmente, desde os primeiros anos até quando recebem os últimos diplomas, são instrumentos de alienação. Então, os indivíduos são treinados para se tornar instrumentos destas entidades que governam o mundo. E essas entidades azúricas, involutivas, têm o comando de grandes instituições. Então, na saúde, temos as indústrias farmacêuticas. Na educação, temos uma série de forças que jogam aí. Então, os indivíduos se tornam, ao terminar a universidade, e vejam este nome, universidade, o que deveria ser. Terminam este curso e são vendedores de indústrias de pesticidas, herbicidas, vendedores de indústrias de matança de animais, são vendedores de indústrias que exploram a natureza ou administradores de empresas. O que estão aprendendo ali? Que leis que estão aprendendo ali? Então, precisa que tenhamos em conta isto antes de tomarmos qualquer decisão em nossa vida.
E esta decisão que temos que tomar precisa estar embasada na intuição. E temos que saber que a intuição reside na nossa alma. Isso está acima do ego, está acima das forças do egoísmo. Então, se começarmos a olhar um pouquinho de fora a nossa pessoa humana, se começarmos a olhar um pouquinho de fora a nossa vida humana, nós somos capazes de perceber quando as forças do ego estão jogando e quando as forças da alma estão tentando se aproximar. É possível isto, é possível, porque existe uma ajuda imensa. A força que estas forças involutivas, que essas entidades têm, é ilusória. Estas forças involutivas não têm poder em si mesmas. Nós damos poder para essas forças. Então, se aparece diante de nós um monstro, se nós acreditamos naquele monstro, ele se torna poderoso. Se nós não acreditamos naquele monstro, ele se dissolve, se transforma num pequeno animal que vai ser transformado em algo de bem, se pode ser canalizado, ou vai ser dissolvido, vai ser incorporado nesta grande mãe universal, que são todas as forças universais. Então, nós damos o poder para essas forças. Nós damos o poder e a força para estas situações que nos aprisionam. Elas não têm força em si mesmas. Então, precisamos buscar a intuição, porque é o impulso, é a luz intuitiva que tem o poder de desmanchar esses castelos, essas fantasias dessa vida que levamos. Todos os nossos apegos, todos os nossos medos, todas as nossas crenças, maneiras de sentir, maneiras de pensar, tudo isso se desmancha, se dissolve pelo amor que é emanado pela luz intuitiva. Então, hoje existe uma atividade no plano mental, planetário, imensa. Naves, que são núcleos de consciência, que vêm de outras galáxias, que vêm de outros sóis, que vêm de outros planetas, estão presentes no campo planetário e os espelhos, que são as vias de contato, estão sendo estabelecidas. Naves presentes. Então, as nossas almas estão encontrando um ponto de libertação deste jugo que vem a encarnações. E esta libertação vem desta ativação desta luz intuitiva nas almas. O campo energético das almas está sendo ativado. Então, nós temos hoje, quando buscamos a alma, uma possibilidade de ajuda muito maior do que tínhamos antes. Se nós, sinceramente, buscamos a intuição, se nós, sinceramente, buscamos a alma e estamos disponíveis, dispostos para responder a esse impulso da luz intuitiva, nós seremos ajudados. Isso é de lei. E nós não percebemos esta ajuda no grau em que ela está presente porque estamos iludidos. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer que não nutra a ilusão, que não alimente o ego, que não alimente o egoísmo, que não alimente a autoafirmação, que não alimente as disputas, tudo isto que é próprio da natureza humana e que encontra sua raiz no egoísmo, nós estaremos ajudando a intuição a se aproximar. Tem uma frase que diz: não semeie o que não deve nascer. Então, não semeie a ilusão, não semeie a disputa, não semeie as forças do ego, não semeie o egoísmo, mesmo que seja um egoísmo sutil. Como nós sabemos, o egoísmo vai se sutilizando. Então, a uma certa altura, a pessoa está supostamente na sua ilusão muito doada,
mas ela está, na realidade, cuidando de si mesma. Na sua doação, ela está mais preocupada consigo mesma e com o próprio processo de evolução do que com a doação em si. Então, o caminho para dissolver isto é: não semeie o que não deve nascer, não alimente o que deve morrer. É possível nós percebermos isso. Então, vemos algo que não deve mais estar presente, não alimente aquilo, não dê atenção, deixe de nutrir aquele estado, deixe de nutrir aquela força, que ela vai diminuindo por si mesma. Então, temos que abrir espaço para as forças da alma, para as energias da alma, para a intuição em nós. E todo aquele ciclo de manifestação dos centros planetários, todo aquele impulso de abertura que teve como marco agosto de 1988, então a aurora no plano físico, Hermes no plano físico, projetando as suas luzes e as suas energias, isto tinha como atividade primordial ativação de espelhos, porque a evolução dos espelhos nos anos subsequentes seria determinante dos processos planetários. E a ativação desses espelhos conta com a participação das almas, das mônadas e dos seres encarnados. Então, toda aquela manifestação, toda esta lei do sacrifício, toda esta lei do amor, em que as naves se projetavam externamente, a aurora se projetava externamente, toda esta fase de materialização, que está descrita inclusive nos livros, tinha como objetivo fundamental esta construção, esta instalação de espelhos. Isto dizia respeito a áreas do planeta, isso dizia respeito a grupos de serviço que deveriam se externalizar, isso dizia respeito à atividade daquilo que podemos chamar ilhas de salvação. Com o desenvolvimento deste processo, foi possível a abertura de certos espelhos por intermédio de Mirnajá. Então, Mirnajá se externalizou mais como atividade grupal e como ativação de espelhos em áreas de serviço, porque foi possível a aurora rasgar aquele véu. E foi possível as bênçãos de Hermes serem vertidas até o planetário, com a manifestação daquelas luzes. E Saruma, que é esta hierarquia que nos levou até Hermes, nos trouxe a mensagem de Hermes, Saruma abriu a possibilidade de um trabalho de espelhos por meio dos seres encarnados. Então, que nós encarnados pudéssemos nos aproximar desta atividade de espelho. Então, para que um certo trabalho fosse possível ser levado a cabo e que esse trabalho evoluísse com um certo grau de afinidade com aquilo que é o plano evolutivo, para que esse trabalho grupal não se desviasse dentro de todos os interesses e gostos e tendências humanas, como é o normal acontecer, era preciso uma atividade de espelhos até o planetérico. Então, o trabalho dos grupos de almas e das almas até o plano físico. Uma atividade dos espelhos instalado no planetérico, dos locais onde a atividade grupal acontece. Uma atividade dos instrutores internos, junto às almas. Uma atividade dos espelhos das bases suprafísicas, que atuam nesses locais, transmutando permanentemente este jogo de forças contrárias. Então, existe uma atividade de bases suprafísicas transmutando permanentemente. Uma atividade das naves intraterrenas, das naves intraoceânicas, das naves extraterrestres,
transmitindo impulsos de energias que vão ativar os novos padrões. Então, além de transmutar o que não deve estar presente, além de transmutar as forças que vão desviar o trabalho, é preciso ativar aquilo que são os novos padrões. E as pessoas dizem: nós estamos cansados de ouvir falar de novos padrões. Todos os estudos, os livros falam de novos padrões. Temos que viver esses novos padrões, que estão sendo ativados até o plano etérico como estruturas energéticas. Então, o que são os novos padrões? Que estão sendo ativados pelas naves e pelas hierarquias. A primeira transformação que ocorre no ser, com o despertar do consciente direito, do lóbulo cerebral direito, é um novo modo de pensar. Isto é a primeira coisa em resposta a esta transformação planetária. Então, novos padrões significa outro modo de pensar, outro modo de se relacionar com a vida, menos iludido, menos controlado pelo ego, mais disponível para espelhar a alma. Então, isso está sendo ativado em nós, é um novo padrão. E nós podemos ir ao encontro deste novo padrão ou podemos repelir este novo padrão quando confirmamos o velho modo de pensar. Temos livre-arbítrio. Então, novos padrões é um novo modo de sentir, universal. A família cresce, é uma família universal. Não é a minha família. É a família universal. Todos os seres de todos os reinos. Então, isso é um novo modo de sentir, é um novo modo de amar, isto é um novo padrão. É um padrão onde a posse não reina, porque os nossos padrões atuais são controlados pela posse. Tudo, desde os primeiros anos de idade, o indivíduo já é empossessado pelo sentido de posse, por essa força. Todos os nossos modos de sentir, de pensar, são controlados pela posse. E a posse é controlada por essas entidades azúricas que governam o mundo, ou o príncipe do mundo, como se dizia na Bíblia, ou como a azura da mentira, como a mãe chamava esta entidade. É o azura da mentira, esta entidade que governa o mundo. Então, nós temos que ter isso presente e temos que ver o que nós estamos nutrindo. Se nós estamos nutrindo em nós e na vida os novos padrões que estão nos tocando, porque esses padrões estão sendo ativados nas almas e estão sendo ativados até o plano etérico, planetário. Então, se nós vamos ao encontro disso, nós encontramos isto. Então, este corpo astral, ele vai se fundir ao mental na medida que ele vai se universalizando e na medida que a mente vai se abrindo para aquilo que é superior, para perceber o plano evolutivo, aspirando a alma. Isso vai unificando o emocional com o mental e o emocional vai se universalizando. Este amor vai se universalizando. A família vai se tornando a família universal, o grupo universal, as pedras, a água, o solo, os devas, os pequenos seres do reino elemental, as plantas, as flores, os animais, os pássaros, os insetos, os pensamentos, os nossos irmãos humanos, os devas, os anjos, são nossos irmãos, fazem parte desta família universal. Os nossos irmãos intraterrenos, os nossos irmãos extraterrestres, fazem parte desta família universal. Isso tudo está aí à nossa volta e nós não percebemos porque estamos iludidos, estamos empossessados por essas forças da ilusão. Então, existe hoje esta possibilidade de libertação.
Existe hoje essa ativação dos espelhos em nós, a ativação do espelho da nossa alma, e os espelhos que vão sendo ativados planetariamente. E no plano etérico existe esta projeção desses novos padrões, e é uma outra maneira de nós nos relacionarmos com a vida universal. Então nós vamos ingressando nas leis universais até o plano físico, físico-etérico. Vamos nos relacionando com o Onozone, com a vida prânica, com a luz, com os alimentos, com a água, de outra maneira. É uma comunhão maior que se torna possível dentro da lei até o nível etérico. E esses novos padrões no nível etérico vão trazendo uma transformação das nossas redes etéricas. Esses novos padrões são algo bem concreto. Eles vão reestruturando a nossa rede etérica. Os nossos nadis, os nossos canais no plano etérico vão sendo reconfigurados. Temos a notícia que os centros do consciente direito devem despertar e que os chakras, aqueles centros de energia que conhecemos pela tradição, iam deixando de estar ativos. Então, esta rede vai sendo construída enquanto os chakras estão em atividade. Quanto mais nós nos voltamos para estes novos padrões,